Amém, gente? Bom, hoje nós vamos estar trazendo uma palavra de um texto muito querido por todos, né? Crentes ou não crentes. E nós vamos estar falando sobre o Salmo de número 23, tá bom? Então você que quer, acompanhe conosco, em nome de Jesus. Salmo de número 23. Amém. Vai deixando aí a sua mensagem, o seu ok aí, você querendo até colocar alguma sugestão de assunto, de pregação, que você tem muita vontade de ver esclarecido, né? Você que tem alguma dúvida sobre um assunto, pode deixar aí a tua sugestão também, tá? De palavra, de assunto que você sempre teve um desejo muito grande de ouvir. E mais uma vez eu passo aí, se você quer estar entrando em contato conosco na igreja, tem o WhatsApp da igreja, tá bom? Prefixo 21 982910364, e aí você deixa a sua mensagem no WhatsApp e aí a gente vai estar retornando para você em nome de Jesus. Bom, pessoal, deixa eu fazer a leitura inicial. Como eu disse, Salmo 23 é um dos preferidos, né, por todos, e diz assim, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós colocamos até esse texto como tema da mensagem hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom, queria fazer uma introdução com vocês, para vocês entenderem aqui a profundidade desse tema, né? Bom, primeira pessoa que Deus usou para escrever esse salmo, que é o Davi, ele tinha já como ofício ser pastor de ovelhas. E a Bíblia vai dando alguns detalhes, né? Por exemplo, através da voz do Eliabe, a gente sabe que as ovelhas de Davi, no pasto ali eu me refiro, não eram muitas, eram poucas, né? Como diz ali o texto, né? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas, disse o irmão dele. A gente sabe também que Davi ele dava um valor muito grande para cada uma daquelas poucas ovelhas que ele apacentava. Porque certa vez ali falando sobre enfrentar o gigante Golias, o Davi disse para o próprio rei dele ali que o orientava a não ir lutar contra o gigante. E ele disse que ele iria sim, porque no cuidado com os seus cordeiros, com as suas ovelhas, certa vez veio um leão, né? E diz Davi ali que com a ajuda de Deus ele matou o leão, né? Diz também ali que numa dessas ele enfrentou um urso para salvar ali uma de suas ovelhas, dos seus cordeiros, né? Então a gente vai vendo que Davi realmente ele tinha um cuidado muito grande com aquelas ovelhas. E depois disso nós ainda temos textos do tipo, Deus falando para Davi: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, né? Te coloquei como líder, um chefe sobre Israel. Então, aquela mesma pessoa que Deus olhou com aquelas poucas ovelhas, mas dando um valor muitíssimo grande, um cuidado, uma proteção, uma dedicação a cada uma delas, Deus tirou ele ali de trás das malhadas e colocou sobre aquele moço algo muito grande, o cuidado da nação de Israel. Olha como Deus trabalha Davi, que era o mais jovem, né? O mais moço ali na sua família, que quando foi ter aquela unção para ver quem seria o rei, sequer ele estava ali entre os 8 irmãos. Então esse texto aqui, depois de ter feito essa introdução, ele fica um pouco mais claro para a gente. Então esse texto que fala, o Senhor é o meu pastor, foi escrito, né? O Espírito Santo inspirou o próprio Davi, que era pastor, para escrever esse texto. Então ele faz um paralelo muito grande entre o ofício de pastor e o próprio Deus como o nosso pastor. Eu vou pregar para mim mesmo e creio que Deus vai falar com muitas pessoas e a ocasião é bem oportuna. Então a primeira coisa é que
começa o texto ele fazendo essa afirmação a respeito da sua própria vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a gente queria fazer um convite, né, para cada pessoa já que nos acompanha. Você também poderia no dia de hoje fazer essa afirmação? O Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, né? Você tem sido uma ovelha do Senhor, você tem sido um servo de Deus, você tem sido um filho de Deus, você tem sido um amigo de Deus. Estou falando isso porque a vontade do Senhor é essa, né? Que nós sejamos amigos de Deus, que nós sejamos filhos de Deus. Então, é a primeira coisa, no término dessa palavra, dessa pregação, você que percebe já na introdução, né, que você precisa ter isso com você, você pode hoje tomar essa decisão, né, para que você possa também dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois começa a falar sobre algumas prioridades e diz aqui o versículo de número 2, olha, sobre o que o pastor faz. Deitar-me faz, então fala sobre descanso, né? Deitar-me faz em verdes pastos, em outras traduções, em pastos verdejantes. Então fala sobre o tipo de comida que o pastor dá à sua ovelha, leva para que tipo de pasto ele leva a sua ovelha. É um pasto verdinho, do jeito que tem que ser para a ovelha comer e para a ovelha ficar bem nutrida, né? E diz assim: conduz-me mansamente às águas tranquilas. Então a condução do pastor é mansa às águas tranquilas, né? Ainda que seja uma corrente de água ali, mas tem que ser águas tranquilas, porque verdadeiramente a ovelha ela não consegue beber numa água torrencial, numa água totalmente agitada, né? Então nós precisamos verdadeiramente disso, né? De descanso para a nossa alma, nós precisamos de um bom alimento, né? Bebida e comida, e nós precisamos ali de um ambiente de tranquilidade. É isso que Deus nos proporciona. Logo em seguida, diz ainda assim, então o alimento aqui, pessoal, é a verdadeira palavra, né? É isso que nós precisamos ter na nossa vida para estar firmes com Deus, para que nós estejamos realmente com a nossa vida transformada. O que a gente precisa do verdadeiro Evangelho. E diz no versículo 3, ó, refrigera a minha alma, né? Eu particularmente gosto bastante lá de um texto de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 3, porque o Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Em outras traduções, e vem assim o descanso pela presença do Senhor. Então é isso que Deus faz com a gente. Ele pega uma pessoa turbada, ele pega uma pessoa oprimida, ele pega uma pessoa por vezes até possessa e ele refrigera a alma daquela pessoa. Ele traz descanso à vida daquela pessoa. Vai tomando posse aí. São as prioridades de um pastor para com o seu rebanho, de um pastor para com as suas ovelhas, né? E o versículo 3 diz então: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então olha que coisa, ele guia as ovelhas pelas veredas da justiça, por caminhos de justiça, por amor do próprio nome dele. Porque se as ovelhas dele estiverem ali caminhando num caminho de injustiça, ele mesmo, o nome dele mesmo, ficaria conhecido como um mau pastor e não como um bom pastor. Então, quando a gente pega essa introdução, né, que está dizendo aqui que ele se preocupa em dar o melhor alimento para a ovelha, em proporcionar um ambiente tranquilo, né?
ele realmente refrigera a alma da ovelha e ele guia ela por um caminho de justiça, por amor do próprio nome dele. Realmente a gente começa a aprender que essa é a vontade de Deus para todos nós, né? Até como igreja do Senhor. Para você entender bem, né, o que Deus está querendo falar com a gente hoje, vamos pegar um momento na Bíblia onde Deus estava vendo um desenho totalmente diferente desse que nós estamos trazendo aqui para você no Salmo 23, que é o que Deus deseja. Houve um momento que as coisas estavam fora do lugar, né? Houve um momento que Deus estava entristecido com os pastores e entristecido com as ovelhas. E aí a gente vai procurar então fazer um paralelo e ver que de fato estava muito diferente dessas prioridades, né? Então vamos ver lá em Ezequiel, no capítulo de número 34, eu queria convidar você a abrir comigo, livro de Ezequiel, no capítulo de número 34, né? Vamos lá, falar um pouquinho falando até da igreja então, né? Diz assim, a igreja que eu falo, a igreja no mundo, a igreja como um todo, tá bom, pessoal? Estamos agora em Ezequiel 34, que na tradução que eu uso aqui tem como título Pastores e Ovelhas, na época de Ezequiel. Veio a mim, desde o início, tá gente? Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então essa frase, inclusive em Ezequiel 34, ela vai se repetindo. E é um aprendizado então, né, para a gente aprender com isso, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aí diz o versículo de número 3, ó. Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então você vê totalmente diferente do Salmo 23, aonde o pastor quer dar o melhor alimento para a ovelha comer, né? Aonde ele quer refrigerar a alma da sua ovelha, aonde ele quer guiar a ovelha por caminhos de justiça, ou seja, a prioridade ali no Salmo 23 não é o que a ovelha tem para lhe oferecer. É claro que isso vai ser simplesmente uma consequência, né? Então, quem tem ali o pastoreio das ovelhas, você vai ter a lã e etc. Mas você vê que o Salmo 23, diferente do que acontecia aqui no livro de Ezequiel, né? Você vê que verdadeiramente ele queria que aquela ovelha estivesse muito bonita, que aquela ovelha estivesse muito bem cuidada, que aquela ovelha estivesse muito bem protegida, né? Então a gente tem que aprender realmente com isso. Olha o versículo 4 que o Senhor ainda disse, ó, sobre o que acontecia na época, né? Com os pastores que se apacentavam a si mesmos. Então eles acabavam, a ovelha, o mais importante não é o que a ovelha era, mas o que a ovelha poderia lhes dar. Versículo 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, assim se espalharam por não haver pastor, né? E aí quando a gente olha aqui agora o texto sobre as ovelhas, diz assim o versículo 17, nós estamos em Ezequiel, capítulo 34, e o versículo é o 17, olha só agora o rebanho, né? Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas,
entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos? Quer dizer, quando a gente desenha essa cena na nossa mente aqui, a gente vê que realmente Deus quer falar aqui sobre um sentimento muito egoísta, né? Porque ele está falando aqui sobre uma ovelha que ela bebe a água limpinha e depois que ela está saciada, o que ela faz? Ela se vira e pisa naquela água, levantando aquelas impurezas todas, e ela não se importa com a ovelha que está ao seu lado para que ela também possa beber, para que ela também possa estar bem. Continuando, versículo 18: não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos? Então é a mesma coisa, né? Falando aqui sobre a ovelha, o que estava acontecendo na época de Ezequiel. Depois que a ovelha comia a grama verdinha, ela pisoteava, né? E as outras ovelhas ao seu lado não comiam. A vez de sujar o resto com os vossos pés, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhe diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E no final, no versículo 31, olha, Ezequiel 34, 31, depois de ter feito toda essa parábola, né, toda essa explicação por Ezequiel, Deus diz então: vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então essa alegoria toda, essa ilustração, Deus estava falando sobre o povo de Israel, sobre o povo escolhido naquela época, né? Então, quando a gente lê o texto, eu vejo o quanto eu e o quanto você, nós temos que verdadeiramente ouvir isso e tomar esse cuidado, né? Seja o lado do pastor ou seja o lado da ovelha, né? Poxa, então Deus ele quer que o pastor não se apacente a si mesmo, que simplesmente ele veja a ovelha, como está dizendo aqui, né? Ele arranca a gordura, ele arranca a lã, ele mata o cevado, ou seja, a própria vida do animal, ele tira tudo, mas a prioridade não é o cuidado com aquela ovelha. E assim também mostra uma ovelha do lado da outra, o quanto, né, que tem que ter ali uma cooperação, o quanto tem que ter ali, né, uma comunhão, mas que ali no meio do povo de Israel, cada um estava olhando muito para o seu mundinho, né? Então a ovelha bebia água, e essa ovelha simboliza os homens de Israel, e depois de beber a água, se o outro ia beber ou não ia beber, ele comia a grama, o pasto, mas se o outro iria comer ou não iria comer, pouco importava. Então Deus está trazendo esse desenho em contraste com o que está escrito no Salmo 23, que é exatamente o contrário, né? Então, por amor do nome do próprio pastor, por amor do seu nome, ele cuidava do rebanho, ele dava refrigério, ele dava a melhor comida para que ela estivesse forte, para que quem olhasse para aquela ovelha também pudesse falar a respeito dele mesmo. Puxa, ele é um bom pastor, porque olha a ovelha dele, como ela está bem nutrida, como ela está bem cuidada, né? E quando a gente olha aqui, eu queria ler um texto também em João, no Evangelho de João, você querendo acompanhe comigo, João no capítulo de número 8, né? Evangelho de João,
Perdão, João capítulo 10, né? João capítulo 10. Nós vamos ler algumas coisas aqui no Evangelho de João capítulo 10. Está dizendo assim: eu sou, as palavras são do próprio Jesus, tá, gente? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No caso de Jesus, até literalmente, né? Ele deu a vida por nós, ele se entregou pelos nossos pecados, né? Como diz a Bíblia, ele se fez maldição por nós, ou seja, a Bíblia dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi crucificado por causa do pecado que eu cometi, do pecado que você cometeu. Então aqui, inclusive, não é só uma questão de dedicação, né? Quando fala aqui, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Versículo 12, o mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então se você pensar na palavra mercenário, que é usado para muitas outras coisas, né? Você vai ver que o mercenário, ele está aqui pastoreando, ou ele está ali junto numa guerra, mas ele é praticamente alguém que tem um outro interesse, né? Ele não está levantando aquela bandeira, ele está ali meio que sendo pago para aquilo, vamos dizer assim. Acontecia isso às vezes até na guerra, né? Às vezes um rei alugava outros 100.000 soldados, por exemplo, para se ajuntar ao seu, mas não que ele fosse defender propriamente por causa da bandeira daquele povo, não, ele estava sendo pago para aquilo, né? Versículo de número 14, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 27. Estamos em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Que coisa tremenda. Então fica claro que você que está afastado, você que está desviado, você que algo aconteceu e você se dispersou, a vontade de Deus nunca foi essa, né? Essa foi uma decisão sua, ainda que você julgue ter tido um motivo forte, porque Jesus está dizendo que aquele que é ovelha dele, né? Ninguém pode arrancar da sua mão. Não significa também que você, por vontade própria, não poderá ir embora, mas o Pai é maior do que tudo. Mas, gente, quando eu estava lendo esse texto, que eu posso ler de novo, eu fiquei vendo essa questão da Covid-19 que nós nos encontramos. Por quê, gente? Porque nós, por exemplo, é bem verdade, nós estamos sentindo, e a gente esteve até conversando isso com alguns membros, né, que também falaram a mesma coisa, como nós estamos sentindo falta daquela reunião que nós fazíamos juntos ali no mesmo lugar, no templo, como poderia ser um salão de festa, como poderia ser uma casa, enfim, mas uma reunião de estarmos juntos, todos juntos. Então nós estamos sentindo muita falta, mas por outro lado, na falta do templo, o que é importante agora? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, gente, quando nós temos essa comunhão entre o pastor e as ovelhas, não é uma coisa distante, é uma coisa próxima. Quando nós temos essa comunhão entre ovelha e ovelha,
Não é simplesmente algo que você está ali no meio de uma multidão, você está fazendo algo ali, talvez para receber algo, mas no fundo você está sozinho. Quando a gente começa a analisar, principalmente nesse momento, que nós não temos a reunião no templo, como esse texto aqui, ele ganha uma importância maior. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos. Mas principalmente aqui o versículo 14, ó. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Então, gente, nós precisamos verdadeiramente entender isso, né? Eu sei onde achar as ovelhas, onde elas estão. As ovelhas sabem onde pode encontrar o pastor. Eu sei o nome da ovelha, a ovelha sabe o meu nome. Eu tenho o contato dela, ela tem o meu contato. Eu sou uma pessoa presente na vida dela, ela é uma pessoa presente na minha vida. E assim por diante. Porque você já parou para imaginar que hoje nós estamos vivendo na nossa geração algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Feche, inclusive, os templos. Amém. Não teremos as reuniões. Mas isso poderia estar acontecendo por uma guerra. Isso poderia estar acontecendo por uma mudança de governo. Porque alguns países tinham um regime democrático e eles passaram a ter um regime autoritário, e todo país aonde tem um autoritarismo, todo país aonde tem uma ditadura, todo país aonde não tem-se liberdade, a Bíblia não é bem-vinda, porque a Bíblia é um livro de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todo país aonde tem uma opressão, um domínio, né, para que você realmente esteja debaixo daquela ditadura, você pode ver que a Bíblia ela não é bem-vinda. E se fosse uma situação assim, como ficaria a igreja? Ela deixaria de existir porque o templo se fechou? Não. Ela continuaria existindo, ela continuaria dinâmica, ela continuaria até crescendo sem o templo. Por quê? Porque eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Entende isso? Eu sou presente na vida delas. Eu estou pregando para mim mesmo, tá, pessoal? Estou dizendo que esse é o desenho que Deus quer, né? Então eu sou presente na vida delas, elas são presentes na minha vida. Eu sei onde encontrá-las, elas sabem onde me encontrar. Eu sei o nome dela, elas sabem o meu nome. Então nesse momento, se há realmente essa comunhão, eu queria que Deus deixasse Deus tocar no teu coração nesse sentido. Até se a gente está falando aqui e você está percebendo, puxa vida, eu não tenho sido presente, né? Verdadeiramente, se nós não temos o templo nesse momento, mas cada pessoa vai, né, como Jesus está dizendo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não tem o templo, mas o que o meu pastor está dizendo? Eu preciso ouvi-lo, né? Como nós estamos aqui sem o templo, passando essa live para você. Não sei se você está compreendendo o que Deus está nos dando hoje, o como que verdadeiramente, se o verdadeiro alimento, a água tranquila, se o pasto verdinho for dado para você, querido, pode ficar tranquilo, porque o bom testemunho, ele vai aparecer como consequência. A fidelidade em dízimos e ofertas não vai precisar gritar, simplesmente o sustento da obra de Deus, você vai ter prazer nisso. O serviço cristão, né? Se você comer desse pasto verdejante, se o pastor te der o verdadeiro evangelho, se ele te der, se a prioridade dele não for a tua gordura, eu quero é a tua gordura. Se a prioridade dele não for simplesmente a tua lã,
se a prioridade dele não for matar simplesmente o cevado para ele mesmo comer, se a prioridade for o cuidado com a sua vida, não, eu quero ver você bem, eu quero passar a verdadeira palavra para você, a lã virá, a gordura ela virá, amém? Então que verdadeiramente a gente possa entender essa questão. Voltamos para o Salmo de número 23. Eu vou ler novamente o versículo 3, porque eu acho muito bonita essa parte, né? Voltamos, Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do nome do próprio pastor, ele guia as ovelhas num caminho de justiça. E aí quem olha para o rebanho diz, ele é um bom pastor. Olha o rebanho dele. Olha como eles andam nas veredas da justiça. Por isso que nós estamos interessados aqui em falar para você isso. Para que a gente possa ver o que Deus está tocando no nosso coração, né? Eu com os meus defeitos, você com os teus defeitos, o que eu posso melhorar, o que você pode melhorar, para a gente andar num caminho justo, num caminho íntegro, num caminho de retidão e assim num caminho de realmente ter temor ao Senhor. E aí no versículo 4 eu queria fazer essa comparação com você. Olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você vê como tem um contraste de situações totalmente diferentes que nós passamos na nossa vida. Às vezes você está com o seu pastor deitado, descansando num pasto verdejante. Você tem descanso, você tem o melhor alimento, você tem aquela água tranquila e dias depois você está passando junto com ele pelo vale da sombra da morte, mas você não está temendo. Ainda que agora você não está propriamente, simplesmente deitadinho ali no pasto verdejante, é uma circunstância. Eu estou falando das duas cenas. Eu não sei você que me ouve agora, né? Talvez você me ouve e você está passando uma luta muito grande. Talvez o medo, inclusive, está tentando dominar você. Talvez você está cruzando o vale da sombra da morte. Talvez você está se sentindo acuado, né? Talvez hoje você está preocupado com o que vai ser amanhã. Talvez você está temendo um pouco e Deus está te dando essa palavra hoje, né? Se você deixar esse texto entrar na tua vida, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então permita o Senhor ser o teu pastor. Continuando, versículo de número 4, parte B. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu passo pelo vale da sombra da morte, mas eu não temo, porque eu olho para o pastor, olho para a vara, aquele madeiro mais curto, né? E olho para o teu cajado e ele me consola. Cajado é aquele comprido, que tem uma curva na ponta, porque nós ovelhas verdadeiramente, nós temos às vezes uma tendência, né, de sair do caminho. Nós acabamos caindo às vezes em penhascos, em buracos, né? E com o cajado, o pastor vem ali, laça, né, a sua ovelha com aquele gancho e consegue puxá-la daquela situação onde ela havia caído. Com aqueles instrumentos, ele vai verdadeiramente aquelas que estão se dispersando do caminho. E não é assim que Deus faz conosco? Sempre que nós estamos ali, né, saindo do caminho, Deus ele demonstra o amor dele, Deus ele dá uma correção para a gente, ele fala conosco, ele usa quem ele quiser para dizer, olha, não é por aí, aí já não é o meu caminho de justiça, aí já é um caminho que você não deve pegar. Enfim, a tua vara, o teu cajado me consolam, né? São instrumentos de proteção, são instrumentos realmente assim de condução, de orientação. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, querido, seja consolado hoje, porque eu sei que eu estou falando, eu estou pregando para pessoas que estão vivendo um momento de descanso e outros estão vivendo um momento de turbulência, ou cruzando o vale da sombra da morte, passando por perigos, passando por ameaças, passando, enfrentando seus temores. E o Senhor está dizendo, eu estou com um e eu estou com outro. O Senhor só quer ser verdadeiramente o seu pastor. O Senhor quer trabalhar nos meus conceitos e nos teus conceitos, em nome de Jesus. Continuando, versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, se você vai poder sentar no seu banquete ali, se Deus vai te abençoar, isso não significa que tem ausência dos inimigos em redor. É como diz a Bíblia, né? O anjo do Senhor se encontra ali em redor daquele que o teme e o livra, mas em derredor tem ali o diabo, né? Bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas o Senhor, ele prepara uma mesa para você, perante, né, os teus inimigos, e diz ainda, ó, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, gente, o Senhor, ele quer prevenir você, né? Se você estudar um pouquinho sobre isso, o pastor, ele pegava o óleo e ele passava, né, próximo ali dos olhos, nas narinas, na boca, onde as moscas deixavam ali as suas larvas e aquela coisa toda, e poderia causar grandes problemas e comprometer totalmente a saúde da sua ovelha, vir a adoecer, né, vir a dar bichos até dentro da sua cabeça, que por vezes ela chacoalha tanto, ela bate até a cabeça num madeiro, num tronco, a ponto de vir a morrer. Mas diz que ele me unge, e o Senhor, ele quer ungir a você. Quando você tem a unção de Deus, você não é contaminado facilmente. Quando você tem a unção do Espírito Santo, ele te dá discernimento, né? E ele quer fazer isso conosco. Então o Senhor, ele tem a sua vida, o seu bom testemunho. O Senhor tem a sua vida no caminho de justiça como prioridade, o teu alimento puro, a sua grama verdinha, a sua água tranquila, porque ele sabe que dando tudo isso para a sua ovelha, ele não precisa priorizar a lã, ele não precisa priorizar a gordura, ele não precisa olhar e dizer, eu quero matar o cevado. Não, ele sabe que se ele priorizar o cuidado, se ele priorizar o verdadeiro alimento, se ele verdadeiramente ungir aquela ovelha, ela estará ali saudável, ela estará ali bonita, honrando até o nome dele. Quem olhar para o rebanho vai verdadeiramente dizer, puxa, ele é um bom pastor. Versículo 6, está dizendo assim, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Puxa vida, então isso, gente, não fala somente de um lugar, né? Quando ele diz aqui, habitarei na casa do Senhor para sempre, é um texto que se volta para a comunhão, é um texto que se volta para a reunião, é um texto que se volta para a igreja. Isso tudo que nós estamos passando hoje, de fato isso tudo vai passar. Mas se tem alguém me ouvindo e as igrejas estão fechadas, mas para você nada mudou, porque quando ela estava aberta, você não estava ali em comunhão com os teus irmãos. Você estava priorizando e cada vez mais trazendo coisas para a tua vida que te impediam de você estar ali prestando um culto a Deus junto dos seus irmãos
em comunhão e verdadeiramente quando a gente começa a se sentir autossuficiente, quando a gente começa a usar a onipresença de Deus em nosso desfavor, quando você começa a usar a onipresença de Deus para dizer, Deus está em todo lugar, Deus está na minha casa, para que eu preciso da igreja? Da igreja no sentido daquele local onde os meus irmãos juntos louvam, onde eles juntos compartilham dos seus dons, onde eles juntos se abraçam, onde eles juntos se adoram. Quando você começa a se sentir autossuficiente, quando você começa a ver isso na tua vida como não necessário, você começa a perder algo que essa comunhão aqui poderia lhe proporcionar. Você começa a perder esse abraço que você precisaria naquele dia. Você começa a perder a palavra que você poderia ter ouvido naquele dia. Você começa a perder a profecia que Deus queria te dar naquele dia. Então, verdadeiramente, quando a gente olha a palavra do Senhor, aqui mesmo pertinho no Salmo 27, de Davi também, diz assim, olha, versículo 4, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então o salmista está dizendo que ele fez uma oração, ele pediu algo para Deus e ele se compromete em fazer a parte dele para que aquilo que ele pediu a Deus se cumpra. Uma coisa pedi e eu vou buscar isso. Olha só, versículo de número 4, continuando. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, querido, essa parte da pregação, essa parte do ensino, se está falando ao teu coração, se você tem estado totalmente ausente do corpo, lembre-se que você é um membro de um corpo. Então, o corpo que pede um dos seus membros, ele continua. Ele toca a vida dele. Mas o membro que decide ficar fora do corpo, ele vai morrendo. Ele vai padecendo. Então, quando a gente fala aqui sobre a casa do Senhor, a gente não está falando simplesmente sobre uma construção. A gente está falando sobre um povo. A gente está falando sobre uma comunhão. A gente está falando sobre uma igreja, sobre um organismo, né? Que, assim como o nosso corpo tem olho, tem ouvido, tem boca, tem mão e tem pé, cada um é uma parte do corpo. Então, uma coisa eu pedi e a buscarei. Ele queria isso para a vida dele. Continuando. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então, irmãos, louvado seja Deus pela tua vida, pela outra pessoa que está nos ouvindo e pela outra também. Louvado seja Deus, porque a igreja, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu creio que cada um está entendendo essa palavra, né? Assim como Deus falou em Ezequiel 34, estava um desenho errado de pastor, né? Eles estão se apacentando a si mesmo, né? Ou seja, não importa se saiu 2, chegou 3. Não importa se saiu 3, chegou 2. Está na média. Não, isso não é reconhecer o valor daquela ovelha ou daquela pessoa. Você entende, né? Cada ovelha é importante. Então teve uma época onde houve um desenho muito errado. Em Israel estava acontecendo algo muito errado. E de ovelha para com ovelha. Estava totalmente diferente daquele rebanho deitado num lugar tranquilo, bebendo de águas tranquilas, né? Não estava assim. E cada pessoa que me ouve, você vê que coisa, muitas pessoas estão mais em casa, né? Os seus pais estão mais em casa, seus filhos estão mais em casa,
seu irmão está mais em casa. E a gente fica assistindo televisão, por exemplo, vou te dar um exemplo. A violência doméstica cresceu. Tantas coisas diminuíram, né? Acidente de carro, menos tiroteio na cidade, mas a violência doméstica aumentou. Por que aumentou? Porque tem alguém que é agressor e esse agressor está mais em casa, e porque ele está mais em casa, ele acaba agredindo mais, vitimando mais aquela pessoa que já tanto sofria, mas que via ele ficar fora boa parte do dia. Gente, tem um salmo na Bíblia que é tão bonito, né? Que fala sobre o homem que teme ao Senhor. A sua esposa será como a videira frutífera em torno da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira, né? Então vai ser muito abençoado o homem que teme ao Senhor. Que cada um que me ouve agora possa ter essa responsabilidade. Eu preciso ser uma bênção para os meus filhos. Eu preciso ser uma bênção para o meu pai. Eu preciso ser uma bênção para minha esposa. Eu preciso ser uma bênção na vida do meu esposo. Eu preciso ser uma bênção na vida do meu irmão. Eu preciso ser uma bênção na vida da minha irmã. Enfim, cada casa, o propósito da gente estar pregando essa palavra hoje é que verdadeiramente, né, pessoa por pessoa, casa por casa, que nós possamos andar num caminho reto, num caminho de justiça, dentro da palavra do Senhor. Voltando aqui, só para você entender, porque eu já estou finalizando, eu vou ler de novo o Salmo de número 23, e eu vou ler o versículo 3, de novo, que o pastor faz, ó. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então ele quer que você chegue lá no aprisco são e salvo, e muito bem alimentado. Então olha o Salmo 24, que está logo aqui depois, ó, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Gente, aí começa a falar características dos salvos. Começa a falar sobre características de pessoas que verdadeiramente vão passar a eternidade no céu. Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então olha só, tudo aquilo com que você possivelmente esteja sujando as tuas mãos, tudo aquilo que você está permitindo sujar o teu coração. Você lembra daquele texto que diz, do que o coração está cheio, isso fala a boca, né? Não é o que entra, disse Jesus também, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do seu interior é o que contamina, porque do seu interior, né? E aí sai inveja, sai assassinato, sai mentira, enfim, né? Sai tantas coisas que estão no coração das pessoas, a maldade, a malícia, né? A prostituição, enfim, o ódio, a mágoa, o rancor. Então, quem vai estar com Deus? Quem vai, no final de tudo isso, morar com o Senhor eternamente? Como diz aqui, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, que na nossa boca não haja engano, né? Nem jura enganosamente. Essas são características de pessoas que vão estar verdadeiramente com Deus. Versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face,
ó Deus de Jacó. Louvado seja Deus. Então, irmãos, de novo eu digo, tenho sentido muita falta, sim. Tenho sentido muita falta das reuniões lá no templo, mas ao mesmo tempo, gente, é um aprendizado tão grande, é um aprendizado tão grande, é um exercício tão grande, né? Saber que nós temos ali aquela reunião onde nós estamos juntos, que nem estamos podendo fazer, mas que ao mesmo tempo nós não dependemos propriamente daquilo. Nós continuamos ligados, né? É claro que para visitar você tem que ter um cuidado maior, mas como é bom saber que se algum problema existir, nós podemos estar aí na tua casa, que nós não estamos dispersos, que nós não estamos cada um para o seu lado, mas é bom que isso seja uma coisa recíproca e verdadeira, né? Que haja isso de ovelha para com ovelha, que haja isso do pastor para com as ovelhas, que haja isso das ovelhas para com o seu pastor, né? Que assim o pastor, puxa gente, como é que está cada um? Irmão, como é que você está? Pastor, está precisando de algo aí? Da gente fazer algo aí? Enfim, e a gente continua, né, verdadeiramente ligados no Senhor. Então, essa é a palavra que Deus está trazendo para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor verdadeiramente possa ver em nós, né, esse rebanho andando no caminho de justiça, por amor do nome do Senhor, como diz a oração, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como é que Deus é santificado, o nome dele? Quando você olha para aqueles que dizem pertencer a ele, né? Então, verdadeiramente, quando alguém diz, sou servo de Jesus, sou amigo de Jesus, sou filho de Deus, e alguém olha e diz, realmente, essa pessoa mudou, realmente essa pessoa anda na contramão do mundo, e aí as pessoas reconhecem que o poder de Deus realmente transformou ali, que a unção do Espírito Santo tirou a pessoa daquele caminho, né, de sujeira, de tantas coisas que a pessoa simplesmente se deixava levar. É claro, óbvio que continuamos sendo pessoas falhas, né? Óbvio que se nós estamos aqui hoje, reunidos aqui nessa sala, fazendo esse encontro, e você aí reunido da sua família, o que nos faz estar vivos aqui respirando não é a nossa santidade, é a misericórdia do Senhor. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós seríamos fulminados. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, eu digo para você, Salmo 24, versículo de número 5. O que você precisa de Deus? Você tem andado nesse caminho que foi lido aqui? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O que você precisa de Deus, né? Você pode até achar assim, e eu sei o quanto isso é difícil, esperar, né? Às vezes até um milagre, esperar uma situação ser mudada. Às vezes você fica triste. Quantas pessoas estão esperando algo no Senhor e a impressão que você tem às vezes é que nada está acontecendo. Eu não sei o que você lembra aí na tua casa. Qual é a área que você fala, Senhor, meu Deus, até quando, Senhor? Isso aqui a gente está esperando, Senhor, a gente está orando, a gente está fazendo a nossa parte. Por que nós não vivemos isso ainda? Seja lá em qual área for, Deus verdadeiramente está dizendo, persevera na presença dEle. O que Ele tem para você é teu. Vai chegar na tua vida no tempo certo. É um milagre, é saúde, é ministerial, é casamento, seja lá o que for. Louvado seja Deus. Quando Deus tem um propósito, para você ter ideia, o Moisés, quando completou 40 anos, né? Ele tinha aquele pensamento de querer arrancar aquele povo do Egito, acabou fazendo ali pelas suas próprias mãos, matou um egípcio, precisou fugir, com 40 anos, né? Depois de ter tido aquele encontro com Deus.
foi ali para Midian, passou outros 40 anos. Ó, com 40 anos ele saiu de lá. Passados outros 40 anos, agora ele já tem 80. Irmãos, dos 80 até os 120 anos, Deus chamou e usou Moisés como uma pessoa que eu não sei se já se levantou outro na face da terra. É claro que não estamos incluindo aí a pessoa do próprio Jesus, né? Mas o Moisés parecia que estava demorando, né? Assim como o filho de Abraão e Sara. Enfim, e muitas outras coisas. Olha, irmãos, anda na presença do Senhor. Procura ouvir essa palavra, seja limpo de mãos, limpo de coração, porque o Senhor está dizendo, este receberá a minha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Eu volto ao início do ensino, da pregação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, não depende apenas de deixar o Salmo 23, né, abertinho assim, olha, na sua estante, na sua TV, numa mesinha, num criado mudo. Não é nada disso. É você realmente tomar uma decisão. Eu quero que Jesus seja o meu pastor. Eu quero andar dentro da palavra dele. Você pode agora receber Jesus como teu único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode sim ouvir essa live, ver, né, esse vídeo e você tomar essa decisão e até desejando entrar em contato conosco para que mais do que esse contato inicial a gente continue sendo bênção na tua vida. Vamos orar então? Se você quer entregar a tua vida para Jesus, ou se você quer reconciliar com Jesus Cristo, deixa Deus te tocar. Você que sabe que você precisa, você que nos ouve e você sabe que você está sendo atingido pelas cordas de amor que Deus está te lançando, agarra nela, vem com ela, muda a tua vida, né? O que os outros não sabem, você sabe. O que está em oculto, você sabe, Deus também sabe. É hora de mudança, é hora de voltar para Deus, é hora de tomar posse. Eu vou ser um homem de Deus, eu consigo. Eu vou ser uma mulher de Deus, eu posso. Porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero orar com você que hoje está tomando essa decisão. Vamos orar. Senhor, eu faço uma oração simples e objetiva. Essa pessoa que chegou ao término dessa pregação, e essa pessoa, Senhor, toma uma decisão. Meu Deus, porque a Bíblia diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Com o coração você crê, mas é com a sua boca que você faz confissão para a tua salvação. Então, se essa pessoa hoje diz, eu recebo Jesus como meu único Senhor, ô igreja, esteja intercedendo aí, porque nós não sabemos até onde vai essa live, até onde vai esse vídeo. Esteja intercedendo. Essa pessoa, meu Deus, que ora agora, dizendo, eu volto para os caminhos do Senhor hoje. Deus, recebe essa vida, faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca no coração dessa pessoa, Deus, para que essa pessoa não se sinta autossuficiente. Essa pessoa precisa de Ti, ó Pai, e precisa estar no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que essa pessoa procure uma igreja mais próxima, se for o caso. Que essa pessoa, se for o caso, entre em contato conosco. Senhor, enfim, isso não é o mais importante, mas que essa pessoa persevere, que essa pessoa caminhe, que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. Vou orar agora por todos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje foi falado algo, Senhor, nessa pregação. Senhor, foi falado sobre o tempo. Meu Deus, como é difícil às vezes. Eu tenho certeza
que isso vai testificar com vários corações. Várias pessoas, Senhor, vão ver que estão tendo exatamente essa impressão. Meu Deus, até hoje eu ainda não vivi isso. Até hoje, meu Deus, ainda não aconteceu na minha vida isso. Senhor, seja lá em qual área for, quando tu tem um propósito, meu Deus, agindo Deus, quem impedirá? Pai, em nome do Senhor, nós apresentamos cada vida que está sendo apresentada em intercessão e já há bastante tempo por alguém que está conosco agora nesse vídeo. Senhor, aonde essa pessoa estiver, esse filho, esse pai, esse cônjuge, Senhor, esse parente, essa pessoa que talvez esteja distante, num caminho errado, Senhor, ou pessoas que sabem já que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas é incrível como não entram por Ele, não tem força. Senhor, toca nele agora, toma a vida dela agora. Pai, faz uma obra. Senhor, essa pessoa que insiste em dizer eu não consigo, desde manhã eu já sou tentado até a noite. Senhor, vai fazendo a tua obra. Pai, que cada pessoa possa, meu Deus, colocar como prioridade, é como diz a tua palavra, se atentamente você ouvir a minha voz, se você cumprir os meus mandamentos, as bênçãos te seguirão, elas te alcançarão. Então, Pai, tira de nós toda a murmuração, todo questionamento. Pai, vai transformando em um autoexame, que a gente possa fazer um autoexame. Meu Deus, eu sei que o Senhor é bom o tempo todo, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, mostra-me, Pai, o que tu quer de mim, faz a tua obra. Deus, entra com cura, entra com libertação. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente as pessoas que estão orando conosco pela fé agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô glória, daqui a pouco já vamos estar louvando mais um pouquinho, pode ser? Vamos estar louvando mais um pouquinho. Gente, mais uma vez, vou insistir nisso, hein? Hoje já falei um montão de vezes, porque teve vezes que eu falei pouco, né? Então você, querido, que está acompanhando, pode ser que você está acompanhando ao vivo, depois a live vai ficar gravada, muitos acompanharão, talvez seja aí o teu caso, tá bom? Nós queremos estar à sua disposição, né? Você que se identificou com tudo isso que foi falado, então tem um povo bonito esperando por você, tá bom? Então nós temos ali esse canal também de WhatsApp ali da igreja, né? O 21 982910364. Deixa ali a sua mensagem, o seu nome, de repente o seu contato, pede ali um retorno e a gente vai estar orando por você, a gente vai estar procurando estar próximo de você, em especial se você ouviu essa mensagem, entregou tua vida para Jesus ou retornou para os caminhos do Senhor, não deixe de deixar ali no WhatsApp da igreja a sua mensagem, tá bom? Para que a gente consiga ir além disso que está acontecendo agora com você, em nome de Jesus. Pessoal, estamos chegando ao término, né, de mais um dos nossos encontros, da nossa live. Queremos avisar que no domingo, se Deus assim permitir, estaremos fazendo no mesmo horário, tá legal? Onde inclusive estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, não deixa de preparar aí na sua casa mesmo, né? O seu pão, o seu suco de uva, tá bom? Né? Pode ser aí um pão, simplesmente deve ser pão, né? E o suco de uva, para que no domingo nós estejamos durante a live consagrando e cada um aí e ao mesmo tempo juntinhos participando da ceia do Senhor. E vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Tá legal? Depois nós vamos estar fazendo o link direitinho aqui dessa live, né? E aí podemos colocar quem não conseguiu assistir completo, quer assistir depois, né? Pelo YouTube.
pelo YouTube também, pessoal, né? Inclusive você pode ir lá assistir, pode compartilhar de lá também, e assim nós vamos tanto usando o YouTube como o Facebook, né? Nós estamos fazendo, e se não está ainda no YouTube, depois estará, tá certo? Bom, tem algum recado importante que a gente precisa dar? Não, né? Vamos orar para finalizar então. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, Deus, pelo mundo, pelas nações, em especial, Deus, pela nação que o Senhor nos colocou. Oramos pelo Brasil, Pai, oramos, Senhor, pelos governos, porque a Tua palavra diz que o Senhor espera isso de nós, orar, interceder por eles, dar sabedoria a eles nessa tomada de decisões. Pai, guarda o Teu povo, Senhor, desse vírus, que assim como foi, Senhor, ali na época de Moisés, as pessoas dentro de suas casas, mas ali fora o sangue do Cordeiro, que o Senhor esteja guardando, Senhor, o Teu povo. Ó Pai, tudo tem um propósito. Deus, o Senhor quer falar com a humanidade, que a humanidade, Senhor, possa ouvir a Tua voz. Nós oramos por isso. Meu Deus, oramos para que corações estejam se quebrantando. Oramos, Senhor, por uma colheita, que nesse tempo, Senhor, muitas pessoas venham para Ti, ó Deus, se convertam, se arrependam, tenham suas vidas transformadas e acolhidas por Ti, ó Deus, e assim, Pai, Tu vá afastando, Senhor, da nossa nação, Deus, esse vírus, Senhor, que já causou aí, Senhor, tantas dores, perdas, mas em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós oramos a um Deus que pode todas as coisas, Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa, Deus, que se voltem para Ti, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, Graças gente. a Deus. Foi bom, né? Mais uma vez estarmos juntinhos, em nome de Jesus. E quando eu digo juntinho, né? Peço isso a cada membro realmente, né? Procura verdadeiramente ver se você tem cooperado para essa comunhão. Procura o pastor estar junto às ovelhas, se comunicando, e as ovelhas com o pastor. Procura ovelha estar cuidando também de ovelha, né? Se importando com os outros. E nós vamos passar esse momento, e vamos passar e estaremos sempre juntos em comunhão. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Você que não é ainda dessa parte aqui do povo de Deus e nos acompanhou, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos agora dar a bênção apostólica. Amém? Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de adorar o Teu nome, falar da Tua palavra, orar, Senhor, por vidas, famílias, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, hoje e para todo sempre. Quem concorda, erga a voz e diga: assim seja. Deus abençoe a todos.